eventos. Receber esses regeneradores. Palestrantes. Nós vamos ter Conesc Jovem e vamos ter a Conesc Mirim também. Então, aqueles que dessa vez não puderam trazer os filhos, né, vão poder vir com eles para São Carlos em 2019 e participar da Conesc. Tudo bem? Só mais um minutinho.
É um espaço para a divulgação do Espiritismo, objetivando transformar as pessoas, ao tempo em que a tua assinatura contribui para que o Jardim das Oliveiras, no seio da Amazônia, possa fazer valer a cidadania de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. São famílias atendidas num estado de vulnerabilidade social extrema, e o Jardim faz esse trabalho de promoção dentro de um período de tempo que vai de até 5 anos, para liberá-las e matricular outras famílias. É o braço social do Grupo Espírita Jardim das Oliveiras. Nessa plataforma, nós temos um produto que está sendo lançado este mês, que eu quero divulgar para vocês, chamado Imersão Reflexiva. A proposta é, dentro do Jardineiro Net, nesse ponto do menu, apresentar um tema com profundidade. Porque o que temos na internet são falas de 1 hora, às vezes um debate, de um seminário, mas os temas não alcançam a profundidade, muitas vezes, que eles requerem. E nessa perspectiva nós vamos apresentar o primeiro tema, chamado Vida Conjugal. Então, se você quiser fazer um aprofundamento sobre casamento, nós vamos estar lançando nesse mês de novembro o primeiro módulo de imersão reflexiva. Está lá dentro do Jardineiro Net. E ele é feito de modo confortável, são cápsulas de 7 a 10 minutos no máximo. E aí, se você não tiver mais tempo, você só assiste 7 minutos. Se tiver, você assiste a cápsula, a segunda, a terceira, e completa o módulo. Ou seja, vai dentro do teu tempo. E você pode rever quantas vezes quiser, e rever quanto quiser. Depois que eu concluir o primeiro módulo, você pode ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto. É essa a perspectiva do imersão reflexiva que nós estamos lançando agora no Jardineiro Net. Os outros temas vocês terão acesso também através do Facebook, do meu ou do Jardim das Oliveiras, ou do meu Instagram, Alberto_Belém, _Almeida _Belém. Entram lá que a gente está divulgando sempre lá. O áudio já está bom? Olha, já estava. Um novo ser, o indivíduo, nos tempos novos, dentro da vida. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração, é uma doce ilusão. Mas e a vida? É alegria ou sofrimento? É maravilha ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, uma gota, um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, um divino mistério profundo, um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita e é bonita viver sem ter a vergonha de ser feliz, cantar
e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita, é bonita. É bonito os versos de Gonzaguinha. Poderíamos bem dizer que esse foi o encontro com o divino do poeta que nos deixou, do letrista incomparável nas suas composições que nos enchem de realidade e de esperança. Essa oração, o que é, falando da vida, ela revela um pouco do muito daquilo que a proposição do Espiritismo nos enseja refletir sobre o que é o ser, o indivíduo, aquilo que somos, de onde viemos e para onde vamos. É bem a metáfora de Domingos Cunha, quando fala daqueles que estavam sob o coqueiral no Nordeste, e nessa lenda ele diz que caiu um coco, e as pessoas não conheciam aquele fruto, e ao se aproximarem dele, tomarem nas mãos, deram-se conta de que se tivesse caído na cabeça deles seria fatal, talvez, e ficaram curiosos, e fizeram uma investida para poder avaliar o que era aquele fruto desconhecido. Tomaram de uma pedra pontiaguda e começaram, numa certa medida, a explorar o coco. E deram-se conta que, para além da sua superfície lisa, tinha uma estrutura curiosamente interessante. Havia fibras, e começaram a analisar a finalidade ou a utilidade em a natureza daquelas fibras que estavam emaranhadas, e começaram a refletir e analisar o quanto aquelas fibras poderiam ser úteis no tecido, poderiam ser úteis, por exemplo, na composição de fios, ou talvez na construção de almofadas, e foram se deslumbrando com a maravilha que eram aquela superfície extremamente agora esgarçada por eles, aquela estrutura externa que compunha o coco. E à medida que eles foram abrindo e dando-se conta do volume daquela casca e se encantando com ela, chegaram ao coco propriamente dito, aquela superfície dura, tocaram e lançaram fora. E o grupo saiu exultante de alegria porque tinha descoberto uma finalidade, um objetivo, um sentido para aquela massa que eles detinham na mão, que estava apontando para os tecidos, para as almofadas, para construções de fios, enfim, para utilidades variadas. E o grupo saiu alegremente, ficou apenas um deitado, devia ser paraense, na praia, sob o coqueiral. E quando esse um adormeceu por um pouco, ao despertar, sentiu sede. E quando olhou aquilo que tinha sobrado do coco que fora explorado pelo grupo, lançou mão daquela casca dura e teve uma intuição, uma curiosidade como os primeiros. E, lançando mão de uma pedra ainda mais aguda na sua extremidade, fez movimentos mais insidiosos e descobriu que havia um olho. E naquela proposição em que, dentre os diversos olhos explorados, tinha um que via, nasceu da intimidade, daquele objeto duro, daquele olho perfurável, acessível, uma água de extrema limpidez, beleza
e saborosa. Ele descedentou-se e ficou maravilhado com a água. E ficou pensando no grupo que foi e que levou a estrutura externa daquele fruto até então desconhecido, conforme narra a lenda. E depois de se beneficiar, saciando a sua sede, continuou a sua curiosidade. Talvez devesse explorar um pouco mais. E com movimentos agora mais firmes, mais assertivos, perseverante, lançou-se para romper aquela casca dura, ferindo-lhe para além do olho, e descobriu a grandiosidade da sua estrutura interna, uma massa gelatinosa, esbranquiçada, extremamente saborosa, que fez com que ele, para além de descedentar-se da sede, pôde agora saciar a fome, e começou a tomar aquele conteúdo e a refletir sobre o grupo que saiu, levando apenas a parte externa do coco. E começou a pensar de que tudo em a vida tem um sentido e tem um objetivo. E o alcance para aquele que acessa os conteúdos da vida tem a dimensão da grandiosidade daquele que o explora, do indivíduo que esquadrinha aquele conteúdo, da pessoa que aprofunda a sua relação com a natureza. Assim, poderíamos configurar nessa metáfora de Domingos Cunha o que é a vida e a perspectiva, agora num gancho com a visão espírita, daquilo que deveremos lograr, estabelecer, enquanto concepção existencial. Posto que hoje, na sociedade, bem como dentro da família, composta de indivíduos, nós observamos um mundo cheio de contradições. O paradoxo da vida que conspira contra a vida. Aqueles que nascem e hoje, na infância, já declinam de viver, operando o suicídio de forma patética. Jovens, no fulgor da sua estrutura juvenil, abrem mão de viver e, numa crise afetiva, numa decepção emocional, projetam-se corporalmente das alturas e aniquilam o seu corpo em alguns segundos. Adultos, que hoje vivemos na Terra, em processos desafiadores, não conseguimos lograr estabelecer a superação de conflitos existenciais e nos escondemos dos outros e de nós mesmos em atitudes escapistas, em isolamentos sociais, e não poucas vezes experimentando os distúrbios emocionais, quando não, os transtornos de natureza mental, os quadros psiquiátricos. E o que não dizer dos idosos, que notadamente nos países que vão bem à frente, no IDH, no Índice do Desenvolvimento Humano, prospectam um cenário sombrio que faz com que a Inglaterra estabeleça uma secretaria para trabalhar aquelas pessoas que experimentam a solidão, que vivem, sobretudo no momento do inverno, a escassez do contato. Uma secretaria para trabalhar a solidão em Londres. Mas é também nos países de índice de desenvolvimento humano incomparável, como por exemplo a Suíça, talvez o quarto dentro da hierarquia dos países no concerto mundial, que traz pateticamente no seu interior de liberdade que preconiza, quanto país que propõe a liberdade como sendo seu ideal de maior expressão, de maior gabarito, um hospital no qual você, de qualquer idade, pode buscar o suicídio assistido. E esse hospital é visitado pelas pessoas idosas,
que vêm dos diversos países com as doenças crônicas ou sem doença nenhuma, apresentando frustrações emocionais ou mentais, ou simplesmente porque acharam que chegaram no terminal da vida e buscam a Suíça, no suicídio assistido, a fórmula para poder finalizar a sua existência. E promovem o patético homicídio-suicídio, no qual o médico, autorizado legalmente, estabelece a eutanásia a alguém que a solicita junto com os seus familiares, o que ainda é mais patético, coroado de um ritual que envolve uma religiosidade cujo culto é feito após morte, mesmo sendo um suicídio, que para esta ou aquela religiosidade seria um pecado capital sem remissão. É o paradoxo. É, portanto, nesse viés em que nós nos encontramos. Quando ideologias de diversos matizes, que coroam o mundo com os diversos nomes de capitalismo, de socialismo, de comunismo, anarquismo, todas essas expressões não dão conta de poder atender o humano, o ser humano. Dialogam e, pior, brigam, estabelecem relações que comparecem em partidos políticos, que fazem guerras entre si. É uma terra vivenciando o esgotamento de um modelo existencial. É um tempo que se esgota para um novo tempo que deve emergir, porque todas essas doutrinas ideológicas, elas têm um enquadramento que já está superado. É impossível, seja qualquer que seja a ideologia, darmos uma solução para os problemas do indivíduo, da família e da sociedade a contento. É, portanto, um momento de eclipse. É o ocaso de um tempo que se fecha, mas é ao mesmo tempo o alvorecer de uma nova era. É ao mesmo tempo uma nova espiral de vida que se abre, trazendo possibilidades novas que o mundo futuca, cogita, na sua desesperança, algo que lhe possa apontar a uma nova direção. É nesse contexto que o Espiritismo surge. Como diria o Dr. Bell e Allan Kardec em A Gênese, essa transformação já está se operando há mais de 70 anos. O Espiritismo surge exatamente no frisson, no meio de uma cultura de transformação. E quando nós avançamos para além de 160 anos de Espiritismo, nós nos damos conta do quanto o Espiritismo vem fazendo parte, junto com o movimento do progresso, que independe do Espiritismo, que faz parte da própria lei da natureza, que envolve a Terra e os mundos, nós avançamos para um novo modelo de concepção existencial. Esse modelo que tenta justificar, explicar, ele se esgotou. E emerge, portanto, um novo paradigma, um novo jeito de olhar a sociedade, a família e o homem. E a proposição espírita é exatamente essa, que nos fala desse lugar que nós precisamos maduramente refletir, a fim de que o mundo não nos sorva no redemoinho e nos leve para o mesmo lugar a que tantos se entregam na atualidade, declinando da vida de uma forma ostensiva ou indireta, entregando-se às drogas, que conseguiram mergulhar no país que mais lutava contra as drogas, os Estados Unidos, e ela, na sua feição pandêmica, hoje ganha os outdoors dos Estados Unidos, como tive a oportunidade de ver há 2 meses atrás em Los Angeles, um outdoor fazendo divulgação da maconha. É nesses dias de tantas contradições humanas, de tantos desencontros, de tanta solidão num mundo tão plugado, com tantas comunidades virtuais,
que o Espiritismo vem e acena com uma nova perspectiva de concepção existencial. Porque tudo que está aí, sem desmerecer, porque um ciclo só se abre quando um outro se conclui, mas esse ciclo que está aí ficou apenas com a casca do coco. Acha que o indivíduo é só as fibras. Olha para o ser humano como se fosse só sua estrutura biológica. Não consegue avançar muito além de um cérebro que julgam, que pensa, que julgam, que sente sentimentos e tenta localizar no sistema nervoso límbico, por exemplo, a nossa estrutura emotiva, tentando nos coisificar, como se as nossas relações e a nossa subjetividade fosse resultado de uma estrutura neuronal. Esse modelo já era, ele está ultrapassado, é a casca do coco, sem nenhum desmerecimento a tudo que a cultura científica, filosófica, religiosa, artística nos trouxeram até hoje. Nós precisamos assertivamente afirmar de que ela, por estar calcada num olhar materialista, aonde o espírito, quando muito, é consequência da matéria, esse modelo não dá conta mais de viger numa sociedade, num mundo em que nós experimentamos viver. É, portanto, a ultrapassagem da casca do coco. Nós precisamos ir para as entranhas do coco. Nós precisamos ir para as entranhas do ser humano, além do corpo físico, além da sua estrutura neurológica. Nós precisamos conceber de que a nossa subjetividade não é consequência, é causa. De que os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, eles não decorrem de estruturas moleculares, de células. É ao contrário, é a subjetividade que imprime no corpo uma dinâmica. São as entranhas que se manifestam fora. É a estrutura do ser essencial que se projeta na existência da aparência. É esse olhar que o paradigma espírita, compondo com outras manifestações culturais que emergem nesses últimos décadas, compondo esses 2 séculos e meio de transformação, caminhando para consolidar essas mudanças, é isso que se nos apresenta. Nós somos espíritos, nós não somos corpo, nós estamos num corpo. Como o motorista está dentro de um carro e pode deixar o carro e pegar um outro automóvel, ele não é o carro. O motorista não é um produto do carro, ele é o viajante, que vale-se de uma estrutura circunstancialmente, e que quando ela dá prego, sofre um acidente, ou quando ela se esgota no seu processo de possibilidade de locomoção, ele a abandona e depois de um determinado tempo de reflexão, de análise, ele toma uma outra condução e aciona uma outra estrutura, às vezes mais confortável ou não, às vezes mais veloz ou não. Ele busca um novo corpo ajustado às suas necessidades evolutivas. O olhar do Espiritismo nos configura como sendo espíritos, seres individuais, seres indivisíveis, porém completos em si mesmo. Somos seres que fomos criados pelo divino como inteligências, filho da inteligência suprema, e essa inteligência, ela precisa se colocar no mundo, seja na forma da sua objetividade, manejando as suas sensações, seja na forma da sua subjetividade como uma inteligência emocional, seja na forma da inteligência subjetiva na esfera do pensamento, da racionalidade, mas ela precisa expressar-se fundamentalmente e adequadamente, porque ela é uma inteligência de natureza espiritual.
ela se expressa pela matéria, mas ela não é a matéria. E a exemplo do condutor que escolhe um corpo de conformidade com a sua necessidade, você, eu, como espíritos, como seres completos, como seres feitos pela divindade, inteiros, íntegros, nós encarnamos, reencarnamos e escolhemos esse automóvel que é o teu corpo. Eu não sei se ele é uma BMW, uma Ferrari, ou se ele é uma carroça. Eu não sei se o teu corpo, para ti, ele é uma van, aonde você dá conta de poder ajudar muita gente, ou se ele é uma lambreta, aonde tu mal te equilibras nela e não dá para levar quase ninguém ou ninguém. Mas eu não sei se a possibilidade da tua escolha e se a riqueza do teu processo evolutivo pode transformá-lo numa aeronave e tu não andas, tu voas, ou se tu simplesmente caminha numa patinete ou numa bicicleta. Seja a bicicleta, seja a patinete, seja o avião, seja a Ferrari, você está no corpo que você merece ou precisa. Você é o espírito que alinhavou com técnicos da tua evolução, e valendo-se da tua inteligência como espírito, você renasceu no lugar certo, no país certo, no planeta certo, mas também no corpo certo. Se nós não aceitarmos isso, nós estamos no modelo materialista, mecanicista, já decadente, ultrapassado porque precisa ser superado, e estamos atrasados há mais de 260 anos com a proposta de transformação planetária, de que nós somos espíritos habitando um corpo humano. Nós não somos um corpo humano fazendo uma viagem de religiosidade, o que é inteiramente diferente. Desse modo, olhe para a sua BMW, mas não se perca, porque ela é apenas uma BMW, ela não é o motorista. Você pode se machucar muito gravemente. Mas olhe para a sua bicicleta e não desconfigure, desqualificando-a. Ela é o de que você precisa para fazer a sua caminhada. Muitos de nós olhamos para o nosso corpo e não aceitamos o nosso corpo. Não damos-nos conta de que somos espírito. Parece que a gente é o corpo, e então a gente repudia o corpo, porque ele é pequeno demais. Ele devia ser mais comprido, mas ele é comprido na largueza. Aí a gente reclama. Ele às vezes tem uma boa plástica externa, mas internamente ele não aguenta quase nada. Tomar um açaí não pode repetir porque passa mal. Então a pessoa não se sente bem com essas limitações internas. Enquanto que outros podem comer chumbo, não sentem nada. Misturam açaí, maniçoba, pato no tucupi e um leitinho no final, com granola, não sente nada. Mas externamente não tem a mesma performance da cultura onde vive, porque cada lugar tem uma cultura de beleza. Às vezes você não está colocado na cultura de beleza adequada à plástica externa do teu corpo. Mas isso não foi um processo casual, isso foi causal, você escolheu isso. E se você não deu conta de escolher, alguém que te ama muito te ajudou a escolher, ou escolheu por você, como faz uma mãe que escolhe a comida que vai dar para o filho, e não deixa o filho comer o veneno. Assim são os benfeitores espirituais, os técnicos que nos ajudam nessa investidura carnal, nesse mergulho na sombra que é o nosso corpo, que a gente acha que é a luz. E como a gente acha que é a luz, o corpo no sentido metafórico, quando ele vai envelhecendo, a gente vai entrando em crise, não aceita as rugas, vai para o botox, o Restylane,
E vai esticando, mas estica por fora, por dentro continua. E ainda que você troque um coração, troque um rim, não dá para trocar o fluido vital. O fluido vital tem um tempo. E se você não estiver muito atento, você corre o risco de perder a sua existência, porque você está cuidando só da casca do coco. Você ainda não desfrutou da água viva a que Jesus se referia. Você não desfrutou ainda da argamassa espiritual que se nos habita as entranhas, ou que representa a nossa essência, a nossa excelência. Assim sendo, a proposição espírita nos enquadra adequadamente e firmemente, dizendo-nos que, em sendo espírito indivisível, sem ter nenhuma outra opção a não ser a evolução, você reencarna e toma um corpo que tem a medida da sua configuração evolutiva e espiritual. E você escolhe esse meio de transporte, que é o teu instrumento de progresso a cada encarnação, para construir o teu patrimônio de cultura, intelecto, moral, a que Allan Kardec nos enseja a oferecer. Galgando, portanto, um movimento de aperfeiçoamento na busca da identificação com a divindade. Sede perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celestial. E tendo um corpo, você é chamado a fazer encontros. E às vezes no meio de desencontros, porque renasce numa família que você diz, essa não é a minha família, eu não mereço essa família, e ela é exatamente a medida da tua necessidade emocional, intelectual e espiritual, para que tu possas fazer o teu passo de evolução. E aí tu olhas para o companheiro de jornada, que é teu irmão, tua mãe, teu pai, e aí você pensa que está tudo errado, aonde está tudo certo. E ainda que surjam algumas dificuldades no nosso processo de desenvolvimento, e que nos afete a nossa estrutura interior demasiadamente, está tudo dentro de uma programação divinal, que prevê e provê a necessidade de todos os seus filhos. Aliás, saber que nós somos filhos, não só da mãe, mas filho do pai maternal, é a consagração com que o Espiritismo nos enseja a oferecer, dando-nos a oportunidade de compreendermos que nessa filiação de inteligência, filho de inteligência, de filho originário de um pai maternal, nos enseja nos colocar dentro de uma instância de confiabilidade, de fé, que deveria nos nutrir para aceitarmos os nossos pares de evolução dentro da família, o nosso contexto dentro dos grupos sociais, de uma forma mais serena e mais equânime. Porque nada está fora do lugar. O que está fora do lugar é apenas as nossas escolhas, que estão previstas pelo Divino, que nos concedeu o livre-arbítrio para articularmos a nossa andança evolutiva. Assim sendo, você não renasceu na casa errada, você que está pensando errado. Como indivíduo, você tem a família que você merece para trabalhar a sua emoção, numa relação social primária, inevitavelmente necessária a outros passos maiores no campo da evolução. Porque mais tarde tu vais replicar essa família te acasalando com alguém, e você sempre tem a impressão de que tem uma metade sua lhe esperando em algum lugar, e de que você é incompleto, você é meio mal formado, você foi criado pelo Divino num dia de mau humor do Divino, e Ele não fez você direito, então tem um pedaço de você em algum lugar.
esse olhar patético também, que diminui a divindade e que nos tira a condição de indivíduos, porque parece ter um pedaço de mim em algum lugar. Parece que eu vou ter que encontrar alguém que vai se encaixar para me dar o sentido de completude, e eu de completude ao outro, nos faz experimentar a decepção no campo do replicamento da família, quando eu vou na busca de um encontro amoroso, fanado, frustrado, decepcionado. Porque a bichinha, logo ela pisa na bola, o bichinho não dá conta de se manter na posição que eu idealizei, que não é verdade, mas eu idealizei. E nos jogos das seduções dos dias atuais, nós conseguimos quase tudo através do Facebook, porque projetamos imagens e fazemos uma sedução à distância, que quando vamos para o encontro real, o outro já está hipnotizado pela imagem, por aquilo que dizemos, carinha cheia de coração, mãozinhas, sóizinhos, muitas coisas apimentam o processo da sedução. E quando você vai encontrar, você nem consegue perceber que o outro é um pé rapado, de que ela é apenas uma mulher com tantas dificuldades. E hipnotizado, você se entrega ao seu grande amor que você se encontrou, a sua metade que finalmente o divino lhe trouxe de volta. E essa metade, depois de não muito tempo, ela desvela uma grande dor e uma grande descoberta, de que você é um indivíduo, você não tem uma metade de você esperando fora, como disseram os espíritos Allan Kardec. Mas por pensar que você tem uma metade, essa frustração de uma metade de uma laranja podre que você encontra, e que o outro sabe que também você é o podre dela, porque é uma podridão recíproca, não é uma frustração unilateral. Isso faz você mergulhar dentro de você para ir além das suas expectativas meramente humanas, deixando de lado a inteligência espiritual, que é a sua realidade primeira e última. Ou seja, na dimensão que reencarnamos, nós nos deixamos ser tomados pelo ego, que passa a reger e a comandar a nossa consciência, e nós abafamos o ser espírito que somos. Um euzinho toma conta do euzão que jaz nas nossas entranhas. A casca do coco é que aparece, e nós nos detemos apenas nela, e não conseguimos mergulhar naquilo que é a nossa essência. Não conseguimos nos descobrir de que nós não somos apenas a casca, de que nós somos um todo, nós somos um ser inteiro, e de que é as entranhas que faz a dimensão externa, é o que está dentro que vem para fora, de que é aquilo que está na nossa intimidade mais profunda, na nossa subjetividade, que compõe o exterior e a objetividade, de que o teu corpo, ele é a matriz do teu espírito através do teu perispírito. Esse olhar que o Espiritismo nos coloca e nos propõe, ele nos dá a oportunidade de poder fazer uma reflexão sobre um mundo que está vivenciando decadente, a era do ego, da egolatria, do egoísmo, do egocentrismo. É essa era que fez a humanidade avançar, mas que bateu nos seus limites e que precisa ceder para o espírito que o habita, para o Deus que está adormecido, para a estrutura do coco que foi lançada fora. Nós estamos nos entretecendo ainda com o corpo e com o ego. Nós estamos vivendo apenas o humano sem transcendência. Nós vivemos a nossa dimensão biológica sem entendermos o que está por trás dela, sem avaliarmos de que ela é reflexo de algo que lhe anima, que não são as células, que é uma estrutura imperceptível ainda aos equipamentos mais sofisticados da robótica, da tecnologia de ponta.
esse olhar que o Espiritismo nos enseja a oferecer e que nos honra, mas nos responsabiliza, faz-nos admitir que precisamos reavaliar se estamos vivendo como o mundo vive, a despeito de nos dizermos espíritas, apenas como seres humanos caminhando para a morte, achando que tem um mundo espiritual do outro lado, ou se nós somos espíritos que devemos sacralizar o humano, dar um sentido para o corpo positivo. Não é porque somos espíritos que vamos desprezar o corpo. O corpo é o nosso instrumento divino de evolução. Um motorista não deixa de cuidar do seu carro. E os espíritos assinalaram a Allan Kardec a necessidade do aperfeiçoamento no cuidar do corpo, colocando no livro Sede Perfeitos, ensejando-nos entender de que se eu não cuido do meu corpo, eu desprestigio a evolução da minha alma. A alma é causa, mas ela precisa do meio para evoluir, que é o corpo, feito de matéria. Então a matéria não é desprezível, ela não deve ser renegada, tripudiada, mortificada. Uma pessoa que tem um corpo e não toma banho, ela está precisando ser internada. Para ser tratada, ela não descobriu o que é higiene, é poder dar conta do corpo, de mal a tal ponto e a tal modo, que o corpo possa ter rigidez, saúde, para ensejar que o espírito aproveite o máximo de tempo possível na Terra. Quando jovem, nós fazíamos uma viagem de Belém para Belo Horizonte, jogando voleibol. Eu, como sou baixo, tinha a chance de pular na rede. E iam todos os atletas dentro do ônibus. E vocês imaginem uma viagem de Belém a Belo Horizonte, é mais de um dia, é mais de 2 dias. Então não dá para fazer uma viagem dessa sem banho, saindo de Belém do Pará, que é a beira do inferno no sentido do calor. Tem um amigo que diz: Alberto, quando a pessoa vem para o norte, até Satanás cuida-se, porque é tão quente, que ele ameaça aqueles que estão revoltados com ele: eu vou te mandar lá para o norte. É pura inveja do pessoal de São Paulo. Mas é quente, e por ser quente, porque é a magia da floresta amazônica. No dia que deixar de ser quente, a terra está perdida, porque ali está a pujança da umidade, do oxigênio. Ali está o pulmão do planeta. Então tem que ser quente. Então a gente tem que tomar banho, porque o prazo de um banho, no máximo, é 24 horas, se você estiver no ar-condicionado. Ou seja, se você estiver bem acondicionado. Imagine aquele grupo de homens dentro de um ônibus saindo de Belém, até que saia do Pará, até que pegue a estrada de Belém-Brasília, já dava para tomar um banho com 6 horas. E tinha um atleta que era do atletismo, ele cismou de não tomar banho. Então eu senti exatamente o que é o umbral, na sua expressão mais, porque ele estava à minha proximidade. E eu tinha que exercer a caridade, porque já era espírita, porque espírito muito ruim, Deus coloca no cabresto desde cedo. Então eu nasci no lar espírita, para não perder a oportunidade de acertar, ou diminuir a possibilidade de se perder de novo. E estava lá, e ele tinha uma fisionomia que Deus construiu para que todos não o esquecessem. Ele tinha a cara de coringa de baralho velho.
Então, vocês imaginam, homens começaram logo a falar da cara de Coringa de Baralho Velho, que era um atleta do atletismo que não tomava banho. Então o povo foi aguentando 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Um dia, quando deu 1 dia e meio, a turma do basquete, que dá 3 de mim, agarraram o cara de Coringa de Baralho Velho e deram um banho nele de desodorante. Na anarquia. Porque a coisa melhor é você não tomar banho e usar desodorante. É maravilhoso. É uma volta à França na construção dos melhores perfumes. Então você é espírita, tome banho. Use batom, se for o caso. Ponha um broche. Não dá para vir despenteado, jogado fora, de qualquer jeito. Numa pretensa atitude de humildade. Olha, fulano é tão humilde, ele acho que é Francisco de Assis reencarnado. Não é. Ele é desmazelado. Uma pessoa que se cuida, ajeita, usa um shampoozinho, de acordo com a cultura, vai ajeitando o cabelo, né? Se uma parte precisar, você pode usar a medicina estética, sobretudo se incomodar os outros também, né? Mas se incomodar você olha no espelho, você toma um susto, aí você vai deixar de tomar o susto usando a medicina estética. Mas não seja escravo do narcisismo. Não se deixe mortificar porque o seu corpo está envelhecendo, porque ele vai envelhecer, ele vai enrugar e vai morrer, porque você não é o corpo. Cuide do corpo, para que a alma possa aproveitá-lo o maior tempo disponível na Terra. Eu vejo minha mãe com Parkinson, 92 anos, faz fisioterapia 2 vezes por semana, às vezes 3, seguidamente, perseverantemente. Faz fonoaudioterapia toda semana. Faz uso do nutricionista no trabalho da nutrição terapêutica com acompanhamento regular. Toma todos os seus remédios. E nada obstante esteja com 92 anos, é mais lúcida do que eu. Semana passada ela disse: qual é o perfume que você usa? Eu digo: por que, mamãe? Ela disse: não, porque eu queria lhe dar de presente. Eu digo: mas como assim? A senhora está notando alguma coisa? Você tem vindo menos perfumado. É uma mulher com essa fineza de observação. E eu expliquei para ela: eu tenho vindo menos perfumado porque houve uma mudança de estrutura de casa e os meus perfumes eu ainda não encontrei onde eles estão. Ela percebeu o perfume que estava faltando e queria me dar de presente. É o espírito num corpo que finaliza, mas uma alma que está exultante. Eu tive um irmão que sofreu um acidente. Belém é uma cidade muito pacífica e ele levou um tiro no braço. Assaltos, que eu pensava que só tinha em São Paulo. Não, nós somos uma cidade evoluída também. Tem muitos assaltos na rua. E aí começou a noticiar-se na televisão, e ela é uma mulher antenada com todos os equipamentos que as redes sociais oferecem. Ela tem o WhatsApp, internet, MSN, tudo ela tem. E aí ele sofreu um tiro no braço, estava sendo atendido no hospital, e estava saindo na televisão, porque era uma época de política, que o médico tinha sido alcançado pelos marginais, propaganda política contra o governo da situação. E eu, então, a minha irmã disse: vai para casa avisar a mamãe. Já mandei desligar o telefone e vai para casa para dar notícia. Aí eu fui dar notícia. Eu sou terapeuta, cara, beleza, para dar notícia boa.
Cheguei à tarde, tudo, sentei, comecei a conversar, e eu vi na televisão dando a notícia, mas não dizia quem era. Dizia quem era no outro canal, mas naquele canal não dizia. E eu estou esperando o momento para dizer que meu irmão sofreu um tiro, mas que estava vivo. Aí lá pelas tantas ela dizia assim: meu filho, você sabe a história daquela sepultura que estava desaparecida? Eu disse: sim, mãe. E o que foi? Disse: ah, sua irmã achou. Aí eu aproveitei, na minha sagacidade, disse: mãe, quem é que está na verde para essa sepultura? Ela disse: lógico, meu filho, sou eu. Aí eu entrei com chave de ouro, disse: pois é, mãe, o Cerejo, que é o nome do meu irmão, queria furar a fila, imagine. Mas não conseguiu, porque deram um tiro nele e ele está bem. Ela disse: como assim? Ah, foi um assaltozinho aí, ele foi de um banco para o outro, deram um tiro, mas ele está sendo operado e tudo. Aí eu achei que eu tinha arrasado, né? Aí quando eu vou sair, eu percebi que ela estava... Eu digo: mamãe, você não está acreditando no que eu lhe disse? Depois de mais ou menos uns 20 a 30 minutos, ela disse: não, porque agora vocês tudo me escondem. Aí eu peguei o telefone e liguei. Ele estava no bloco cirúrgico, concluindo a intervenção cirúrgica, eu estava acompanhando. Falei com o meu irmão, outro que é médico, estava acompanhando, e disse: passa aí para o Cerejo para ele falar com a mamãe, que ela não está acreditando. Aí ele passou para ele, ele falou com a mamãe que ele estava bem, falou com voz de vivo, não falou com voz de morto, né? Ela viu que estava encarnada ainda. E eu fui embora. Achei que eu tinha sido de uma excelência. No outro dia veio um outro irmão e disse: mas como é que tu vai dar notícia para a mamãe assim? Eu digo: assim como? Ela notou que tu estava diferente. Eu digo: eu estava? Estava. Vejam só, aí olha o que ela disse para ele. Eu notei que o Alberto não estava normal, porque ele entrou e não me beijou na testa. Toda vez que eu vou, eu beijo na testa e dou a minha testa para ela beijar. Ele ficou pulando da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, e foi verdade. Eu estava com uma pequena ansiedade, ia para cá, esperando o momento certo de fazer o gol. Ela viu que eu estava nervoso. Aí ela disse assim: e ele não aceitou o cafezinho. Ela sempre oferece um cafezinho, e eu tenso, declinei do cafezinho. Vejam só a agudeza mental daquele espírito. Me enquadrou, me reprovou como terapeuta de família, completamente, fui reprovado. Aí eu comecei a rir com meu irmão, disse: rapaz, foi exatamente isso que aconteceu. Eu nem me dei conta que não beijei, não me dei conta que eu fiquei, parece uma lagartixa pulando daqui para cá, daqui para lá, e que não tomei o cafezinho. É a lucidez. E agora, bem recente, estando com o nosso amigo Raul Teixeira, ele perguntou: como é que está a mãe? Ele é muito amigo dela, e eu disse: tá bem, só está o corpinho, né? Você sabe, o Parkinson compromete o corpo, então o corpo... Ele disse: eu sei. Eu digo: como assim? Não, eu pedi para o espírito Camilo me levar para ir visitá-la, e ele me levou. E ela está muito bem, porque eu a vi fora do corpo. E quando ela me viu, ela se assustou quando ela me viu. E eu vi o corpo sobre a cama, e o corpo realmente é uma casca, está muito comprometido. E eu fiquei feliz pelas informações que ele me trouxe da condição espiritual, porque de fato ela é um espírito de gabarito, um espírito muito lúcido. E cheguei em casa e fui contar para ela a novidade, né? Quando eu fui contar, ela já tinha contado para os meus irmãos que tinha sonhado com Raul. Eu digo: eu cheguei atrasado, achando que ia contar a novidade. Mas eu estou compartilhando isso para dizer que a alma fora do corpo esplende, e o corpo como a sua vestimenta, necessária ao processo evolutivo, ela está usando há 92 anos, sacralizando a matéria, iluminando-se enquanto espírito. Deu ao corpo a importância que ele tinha, valorizando
sem se identificar com o corpo, achando que ela era o indivíduo com o corpo. Não, ela está no corpo. E quando ela era muito jovem, a mãe dela dizia: minha filha, você não dá para ser mãe, você é muito fraquinha, é muito magrinha. Ela teve 7 filhos, o menor sou eu, olha esse tamanhão. Depois adotou mais 8 filhos. E está com 92 anos, finalizando uma existência gloriosa, esplendente no indivíduo que ela é, alma, brilhante, enquanto que o corpo cede, como um carro que foi muito útil numa caminhada de 92 milhas, ou 92 quilômetros, e que deu o que tinha que dar. E você devolve para a alfaiataria da natureza o seu fato, que você usou para participar de uma grande festa, que é viver. Viver é o grande convite da divindade. À luz do pensamento espírita, nós, enquanto espíritos encarnados, somos chamados a viver nesse corpo, valorizando, cuidando, sendo o usufrutuário dele, o dono dele, enquanto inquilino. Portanto, um dono circunstancial, porque ele não é seu, ele foi emprestado, e se ele foi emprestado, você tem que devolver, mas use-o de uma forma mais adequada possível, como quando você vai para um aeroporto e empresta um carro numa locadora. Você não pode estragar o carro. Use o carro da forma mais adequada possível, porque quando você for devolver para a locadora, eles vão fazer a revisão para ver se está tudo em ordem. Ou seja, se você malbaratou o corpo, se você destruiu o corpo, se você não valorizou o corpo, se você se aprisionou no corpo, quando a gente desencarna, a gente vai fazer essa avaliação do que é que nós fizemos com a nossa estrutura que nos serviu como meio de expressão e contato na Terra. Enquanto o Espiritismo nos assinala que nós estamos fazendo essa viagem, nós nos damos conta na atualidade que a família é a família perfeita, porque é a família de que eu necessito. E de que a sociedade por onde eu caminho, ela faz parte, nas suas contradições e nos seus paradoxos, de uma vida extraordinária, da melhor encarnação que você poderia ter e usufruir, que é o hoje, o aqui, o agora, o presente, e que você pode fazê-lo honrando essa vida, cantando essa vida, fazendo o que deveria ser feito de conformidade com a inteligência espiritual que você é, e não conforme o ditador do ego que muitas vezes toma conta da nossa vida. Talvez esse seja a grande jihad na linguagem muçulmana. A grande guerra é a luta do espírito com o ego, do Deus interno com essa personalidade humana que às vezes teima em querer ocupar o espaço no palco e ser a personagem principal. Para além das máscaras, no teatro grego, tinha o sopro, tinha a fala. A máscara representa a nossa objetividade. O sopro representa pneuma, o espírito, a alma. Nós somos almas. Nós estamos encarnados. E vamos sacralizar o corpo, a família e os diversos grupos sociais, ensejando dominar o nosso ego para que ele não decline, se incline e nos empurre para a egoesclerose, que é a grande doença que toma conta da humanidade. Assumindo o homem novo, que vai superando os homens velhos, que jazem no passado e que emergem como tendências, inclinações, e que nesta oportunidade, na fala evangélica, este homem novo, que é o espírito se sobrepondo aos múltiplos egos de diversas vidas, ele vai ocupando o primeiro lugar no palco da vida,
com a humildade que caracteriza a nobreza dos espíritos que se identificam com a divindade. É lógico que não é um passo de mágica, é lógico que não é um esforço circunstancial, é a teimosa persistência de alguém que vai furar a casca do coco, é a intuição de alguém que vai para as suas entranhas e não fica detido na trama da casca que envolve a essência. É lógico que nasce de uma escolha de poder ser o que nós somos de verdade, deuses, com D bem pequenininho, para podermos, conectados com a fonte, podermos nos descedentar. Como diria Rumi, esse poeta incomparável do Oriente, a fonte tem sede de quem tem sede. Deus é a fonte, tem sede da nossa sede, ou como diria, numa linguagem mais coloquial e menos poética, Deus sussurra-nos nos ouvidos baixinho: não fuja de mim, porque se você fugir, eu vou te procurar em qualquer lugar. Deus nos procura nesses novos tempos que emergem, e nós precisamos nos entregar ao divino, deixando que a matriz do homem novo, que a estrutura de excelência que somos, possa aos poucos ir impregnando o ego, colocando ele no lugar dele e dando ao ego um movimento que na linguagem oriental é muito interessante. É o medo de deixar de existir, a morte do ego. A morte do ego é quando o divino supera o humano no indivíduo, e o indivíduo iluminado, ele já não mais precisa egoicamente passar por cima de ninguém, ele já não mais precisa se tornar eterno, eternizar um corpo, ele já não mais precisa viver a ambição, a luxúria, ele já não mais precisa viver a arrogância para tentar ocupar um espaço de visibilidade. Ele já não mais precisa nada disso, porque ele está conectado com a vida, no seu sentido essencial, porque há muita gente que está vivendo, caminhando para a morte, porque está se destruindo física e moralmente, e há muitos que estão vivendo anonimamente, plenamente, experimentando uma vida aparentemente simplória na visão do ego, mas profunda, porque estão conectados com a excelência da finalidade da existência e vive uma vida digna de ser vivida. Nós espíritas, portanto, somos chamados hoje, nos novos tempos, a sermos esse indivíduo que se identifica com o Cristo interno e que faz emergir uma experiência de sacralização da vida, honrando o corpo, a família e a sociedade, onde é chamado a dar a sua pequena contribuição iluminativa. E identificado com essa proposição, estaremos seguindo o Evangelho, que é o nosso inevitável rumo, se quisermos fazer da vida uma vida que transcenda o materialismo e que pulse numa perspectiva de espiritualidade. E se conseguirmos isso, aí nós vamos entender mais ainda a fala do poeta. E a vida? E a vida, o que é o que é? Diga lá, meu irmão. É a batida de um coração? É uma doce ilusão? Mas e a vida? É alegria ou é sofrimento? Maravilha ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada do mundo, uma gota, um tempo que não dá nem um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver
Ela diz que amada não é e o verbo é sofrer, e que melhor é morrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, rumo, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta da criança. É bonita e é bonita viver sem ter a vergonha de ser feliz. E cantar, e cantar, e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Obrigado. Vamos fazer uma selfie tradicional agora. Linda palestra do nosso querido irmão Alberto Almeida, que acaba, de fazer um fechamento ímpar para todos nós, né? A vida é linda, então continuemos. Vamos lá, o cerimonial. Todo mundo cantou agora, né? Obrigada mais uma vez ao Alberto Almeida por vir até São Carlos, compartilhar tantas informações e ideias conosco, viu? Muito obrigada. Agora nós vamos passar a fase das perguntas. Ao vídeo, tá bom. Antes das perguntas, vamos ao vídeo. É o jardineiro Net, né? Que você falou no começo. Agora a exibição de um vídeo. Vamos ouvir. Se preparando. Pois é. Não tem áudio. Mas eu tenho um vídeo aqui que o Alberto me deu da outra vez, tá aqui, ó. Vou passar um vídeo meu. Gente, então, estamos sem o áudio. Você já conhece o Jardineiro Net? Trata-se de uma plataforma online que dá aos seus assinantes acesso a centenas de vídeos com conteúdos da doutrina espírita, psicologia transpessoal e muito mais. É uma importante ferramenta de auxílio para pessoas que buscam se aprimorar espiritual, intelectual e emocionalmente. Ao assinar o Jardineiro Net, você adquire acesso ilimitado ao conteúdo e pode assistir onde e quando quiser. Isso porque a plataforma é compatível com qualquer aparelho conectado à internet, como computadores, smart TVs, videogames, smartphones ou tablets. No Jardineiro Net é possível encontrar seminários, palestras e vídeos exclusivos do Alberto Almeida e amigos do Jardim das Oliveiras. Assinando o Jardineiro Net, você também contribui com as obras assistenciais do Jardim das Oliveiras, uma organização sem fins lucrativos localizada no bairro Castanheira, em Belém. Há mais de 45 anos, o Jardim das Oliveiras oferece apoio assistencial a diversas famílias do bairro, proporcionando atividades de cultura, arte e educação para crianças, jovens, adultos e idosos socioeconomicamente vulneráveis. Acesse www.jardineironet.com, escolha seu plano e assine agora. Jardineiro Net.
conteúdo que transforma. Alô? Alô? Vamos às perguntas agora. Alberto, por que o culto à tristeza é tão forte em nós? O culto à tristeza. Oi. O povo não me enxerga. Eu posso levantar? É porque o povo fica assim, Alô? Vai ter um problema de coluna cervical depois. Então, eu vi o pessoal fazendo alongamento assim. Parece um bando de calango fazendo assim. Eu não sei se tem um culto à tristeza. Eu não vejo um culto à tristeza, eu vejo depressão. E vejo depressão como doença, que é uma alteração do humor no nível que precisa de um atendimento psicoterapêutico e, dependendo do grau, psiquiátrico. Tristeza não é problema. Nós temos tratado tristeza como se fosse doença. Tristeza não é doença e não é problema. Tristeza é uma emoção básica do ser humano. E ela é saudável na medida em que eu uso a tristeza para fazer uma imersão no meu ser. Utilizo a tristeza como instrumento de autoconhecimento. Faço da tristeza um espaço de interiorização. Portanto, a tristeza é um movimento de recolhimento saudável para a alma. O que não é desejável é uma tristeza crônica, é uma fixação na tristeza, ou culto à tristeza. Isso não é saudável, porque aí eu estou me fixando numa emoção em detrimento das outras. E aí isso passa a ser uma disfuncionalidade psicológica, emocional. Mas a tristeza em si mesma, ela é normal e, em várias circunstâncias, necessárias a que possamos fazer um mergulho dentro de nós mesmos, revisitando a nossa movimentação interior, auto nos descobrindo, para estabelecer projetos de mudança necessários. Agora, se a tristeza, ela se converte em depressão, aí nós precisamos, se é uma depressão leve, de psicoterapia, psicólogos, psicoterapeutas. Se ela avança e se transforma numa depressão moderada ou grave, além da psicoterapia, ela precisa de atendimento psiquiátrico. E em qualquer circunstância da depressão crônica, da tristeza crônica, o culto à tristeza, ou a depressão leve, moderada ou grave, o Espiritismo é instrumento de excelência para ajudar o espírito a articular, seja o seu autoconhecimento, seja o seu tratamento, quando o conteúdo seja nocivo, destrutivo ou patológico. Partindo do princípio que o corpo é apenas o reflexo do que somos e pensamos, como espírito que somos, até que ponto as doenças físicas, um câncer, por exemplo, é a manifestação de nossas imperfeições? Nem sempre. De um modo geral, diz o espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que a doença vem de dentro para fora, do perispírito para o corpo, excetuando-se os quadros de imprudência e imprevidência. Então, se eu me submeto, por exemplo,
a um trabalho profissional e às radiações, sem nenhuma proteção, eu posso ter um câncer, que não tem nada a ver com vida passada. Foi um câncer por sobreexposição, por superexposição a radiações, que eu deveria me precaver e não o fiz. Há muitas doenças que podem ser construídas no aqui e no agora, em função da forma como eu lido com o alimento, da forma como eu articulo com o meu estilo de vida. Então, eu conheci, por exemplo, uma pessoa que fez um câncer de mama, e quando, cuidando dela, ela me disse assim: esse câncer aqui foi por conta do meu partido político. Eu digo, mas como assim? Eu sofri uma grande traição no meu partido. O meu partido, do qual eu era secretária executiva, assumiu posições e comportamentos incompatíveis com a minha ética e com a ética que eu atribuía ao partido. Então, a minha decepção foi tão brutal que eu tributo esse câncer ao meu sentimento de traição que eu não consigo ainda superar. Essa senhora, que era uma socióloga, não era uma pessoa de nível intelectual pequeno, ela se sentiu traída, e aí nós podemos extrapolar para uma traição conjugal, a traição de um filho. Há pessoas que experimentam ocorrências no aqui e no agora, e se engolfam em pensamentos tão autodestrutivos, que são capazes de fazer patologias que nascem no hoje, não no ontem. É por isso que André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele narra, no capítulo, que depois vocês podem consultar, Estranha Enfermidade, uma esquizofrenia decorrente de alguém que comete um crime e fica anônimo nessa vida. Mas o pensamento de remorso é tão insidioso, persistente e destrutivo, que a pessoa começa a desenvolver um processo paranoico e vai se encaminhando para uma patologia no viés da esquizofrenia paranoica, sem nenhum ascendente espiritual anterior. É a imprudência, a imprevidência, as escolhas que nós fazemos nessa vida. Mas há cânceres que emergem do passado como processos depuradores. Eu experimentei há bem pouco tempo a vivência com um amigo que veio desde a evangelização infantil juvenil, um homem notável, esposo extraordinário, pai extraordinário, professor reto, admirado pelos seus pares, amigo de consenso. Imagine uma pessoa do bem em todas essas instâncias, porque normalmente a gente é do bem numa e atrapalhado no outra, né? Às vezes em casa a gente é muito legal, mas na profissão só os colegas sabem o quanto a gente não presta. Às vezes na profissão a gente é adorável, mas em casa a gente é tirânico, né? Os filhos não nos suportam. Esse cidadão é consenso, uma alma alinhada. Aí surge um câncer devastador no cérebro, tomando toda a estrutura cerebral, sem possibilidade de intervenção quando descoberto o primeiro sintoma e diagnosticado o câncer. Então é claro que uma situação dessa repousa numa estrutura de uma outra vida. Basta uma análise kardeciana das causas atuais das aflições e das causas antigas, anteriores das aflições. Essa metodologia kardeciana, ela é muito saudável, porque nós somos acomodados. Ao invés de a gente avaliar o aqui e agora, a gente analisa o lá e então, para justificar o que acontece conosco no agora. Aí a gente fica confortável. Não. Esse câncer do passado que eu estou depurando, não está depurando do passado, não está depurando do presente. Você arrumou tanta encrenca, cultuou essas encrencas estão vindo para fora com câncer, com uma doença no estômago, no intestino, na pele, mas não tem a ver com o passado, tem a ver com o presente. Por isso Allan Kardec estabeleceu primeiro as causas atuais das aflições, depois as causas anteriores das aflições, no capítulo Evangelho segundo o Espiritismo. E em mais um momento da sua obra, ele diz que a maioria dos nossos sofrimentos
nós não os teríamos se tivéssemos mais atenção com a vida atual, porque a maioria dos nossos sofrimentos emergem dessa vida e não das outras. Mas nós invertemos a metodologia kardeciana, colocamos a culpa no passado e nos acomodamos no presente. Então, às vezes a gente está infeliz por conta do nosso jeito de ser, aí a gente, eu não sei o que eu fiz no passado, devo ter sido um genocida, aí cria um drama, arruma aquela posição de vítima, faz até os outros chorar. Na verdade, você é um genocida de si mesmo no agora. É a forma como você vai lidando com seus conteúdos de vida no agora. Então, eu tinha um amigo, para concluir, que tudo ele dizia que era do passado. Quando eu falava, dava um feedback para ele, alguma coisa, não, isso é do passado, e para a próxima vida eu resolvo. Tudo era do passado, para a próxima vida. Aí eu percebi que ele não estava vivendo. A vida dele de hoje não existia, porque tudo que vinha de ruim era do passado, e tudo que ele precisava fazer para melhorar era para a próxima encarnação. Aí eu perguntei para ele, mas para que serve essa encarnação? Ele começou a rir, porque nós, espiriticamente, arrumamos esse sofisma para nos esconder de nós mesmos. Então tenhamos muito cuidado. Há doenças, e pode ser um câncer, que pode emergir de conteúdos do passado, mas pode emergir pela falência do nosso corpo, em função do estilo de vida que tivemos, às vezes, demasiadamente mortificado numa profissão. Podemos ter uma alteração que emerge pelo envelhecimento das células, porque a possibilidade de ter um câncer, ela é diária, dentro da multiplicação das células. Quando quebra aquela harmonia, então as células, por vários motivos, inclusive genéticos, elas se multiplicam desordenadamente, mas tenhamos tento de não nos acomodarmos numa visão sumária e selvagem, de colocarmos tudo no passado, nos desobrigando de estarmos mais atentos com o presente, tendo um olhar mais vigilante no presente, para que a nossa vida tenha menos sofrimento. E se surgir um câncer, louvado seja, sem idolatrá-lo, vamos nos cuidar, tratar, para superá-lo ou termos uma grande sobrevida, mas não vamos, de modo algum, declinarmos de podermos estar vivendo a vida como ela deve ser vivida, mesmo tendo uma patologia que aos poucos possa nos levar para a terminalidade corporal, porque somos espíritos eternos. Alberto, em muitos momentos, na escala evolutiva, sentimos que estamos sozinhos, pois a evolução está diretamente relacionada à nossa consciência, com nossas experiências próprias e percepções pessoais, correto? Essa evolução não é, então, solitária. Qual é a diferença entre essa solidão e aquela que mata? A nossa evolução, ela é individual e coletiva, ninguém evolui sozinho. Aliás, essa foi a marca de Jesus. Eu vou levantar porque eu fico agoniado. Vocês vejam que a minha mãe tinha razão. Eu quero olhar para vocês. O que fez de Jesus ser grande foi a sua inserção social. Jesus não se escondeu da humanidade para se iluminar, não foi lá se iluminar com os essênios, não foi, ele se distanciava da multidão, dando-nos ensejo de cultuar a meditação, a solicitude ou a solitude no processo de isolamento, mas não da solidão enquanto processo patológico, enquanto tentativa de iluminação como fuga social. O que faz do cristianismo ser uma doutrina com a qual o espiritismo o reedita com tanta eloquência, é nós sermos capazes de sermos responsáveis pela nossa evolução, inseridos socialmente. Porque
como é que eu vou poder me iluminar e me amar se não tiver o outro, se o outro é o meu contraponto? Então ninguém se ama sozinho, na solidão. Na solidão eu desenvolvo atividades mentais, concentração, controle sobre o meu corpo. Mas guru mesmo, a palavra guru significa iluminado. Guru mesmo é só numa fila bonita, bem grande, e alguém furando a fila na frente. Viu? O que é que tu fazes? Guru bem grande é só você receber, às vezes, um espírito que vem dos píncaros do umbral. Difícil, desafiador. Guru mesmo é quando tu tens um grupo do qual tu participas, no trabalho, e o pessoal fica no teu pé, com inveja, com despeito, fica te checando, fica vigiando onde é que tu erra. Aí é ser guru. Então, o Espiritismo, ele nos concita a jamais nos distanciarmos socialmente, e está lá em A Lei de Sociedade, em O Livro dos Espíritos, porque esse é o nosso instrumento de evolução. O meu instrumento de evolução eu faço com outro. Eu só posso me amar tendo um outro ao meu lado, tendo um outro comigo. Mas o processo individual, ele é intransferível. O outro não caminha por mim, o outro não toma água por mim. Eu que tenho que tomar água, eu que tenho que tomar o banho, eu que tenho que comer. Ele não pode se alimentar por mim. Mas eu preciso dele, do outro, para estabelecermos a nossa jornada evolutiva juntos. Quando Jesus faz de 3 anos mormente da sua vida um espaço de convivência e transforma-se nesse ícone da humanidade, a gente imagina que a missão do espírita está na estreita ligação da convivência social que ele estabelece, fazendo valer o que vem das suas movimentações individuais, do seu processo autotransformador, que se apura na relação com o outro e que ele influencia o outro para que o outro faça o que o outro pode fazer, porque a gente não evolui pelo outro, a gente não substitui o outro, como o outro não nos substitui. Mas nós precisamos estar juntos para que um e outro possamos evoluir. A necessidade da solitude, que é a solidão acompanhada, a solidão conectada, ela é uma necessidade, e no movimento espírita isso faz muita falta, porque nós somos muito taque, nós somos muito para fora, nós somos muita oração, mas somos pouco oração, reflexão, como os espíritos disseram Allan Kardec. Fazer da oração o estudo de si mesmo, é aquela oração que nem tem palavra, é o estado meditativo, está lá em A Lei da Adoração, mas nós, pela cultura do Ocidente, nós não conseguimos ficar só uma manhã em casa. A gente começa a dizer, eu estou deprimido, eu estou deprimido. Quer dizer, você não consegue ficar só com você uma manhã. Pega o iPhone, pega o MSN, vai para o Zap, fica o Zap, porque você está só uma manhã, porque a família está viajando, ou porque saíram, você acordou, estava só em casa. Aí você, ai meu Deus, que depressão. Você não sabe ainda o que é depressão. Aproveite esse momento de silêncio, faça contato com você, usufrua da sua companhia. Nós não dispomos de tempo para a nossa companhia. Ainda ontem nós estávamos aqui na sala do café com a Ana e com o Rossandro, e o Rossandro disse assim, olha, eu estive lá em Belém, mas quando esteve em Belém? Aí ele falando, esteve lá em Belém, fazer mais uma atividade profissional, mas aí ele complementou, não, mas eu não quis mobilizar os amigos muito queridos, porque eu quis ficar só, estava cansado, quis ficar só. Gente, isso é escolha lúcida. Às vezes a gente quer ficar só, a gente não quer ninguém. Não quer ninguém porque não é porque a gente não gosta. É porque a gente precisa estar só consigo, refletindo, analisando. O casal precisa respeitar um ao outro, porque a gente acha que é casado, a gente tem que estar pendurado, parece chifópago. Então a esposa pode dizer, meu bem, eu quero ficar só, leve as crianças para o parque. Aí ele leva os 5 imperativos para o parque, e ela fica em casa. Ou inversamente. Nós precisamos dar, às vezes o parceiro chega do trabalho entulhado de dificuldade, de problemas. Ele está precisando de um tempo, tomar um banho, relaxar um pouco, ficar só um pouco. Aí o outro chega, e aí ao invés dele fazer isso, o que é que ele faz? Ele joga tudo do outro. O outro não é caixa de lixo.
Ele precisava refinar um pouco. Ele pode dizer para o outro, não, meu bem, eu estou com umas dificuldades aqui, eu quero ficar só um pouco aqui, meia hora, uma hora. Fica. Porque muitos acasalamentos também sofrem muito, porque a gente chega em casa e descarrega. E a gente não trabalha, a gente descarrega. Nada que a gente socialize a nossa dificuldade. Podemos e devemos socializar, meu bem. Estou precisando conversar. Hoje é um momento especial, tive uma dificuldade de trabalho, quero compartilhar com você. Tudo bem. Mas quando eu transformo isso numa rotina onde eu descarrego no outro, porque eu não sei ficar comigo só, esse é um momento perigoso que vai esgarçando a relação. Então, o espírita, ele precisa olhar-se para si mesmo como instrumento de autotransformação, como autor da sua própria transformação, mas ele precisa se inserir socialmente, ele precisa orar ao divino, mas precisa escutar o divino, que é a meditação, na solitude, vacinando-se contra a solidão, que pode levá-lo, essa solidão inútil, essa solidão estéril, que pode levá-lo às vezes a distúrbios e pode levá-lo a estratégias de fuga social que não é saudável. Alberto, o que dizer sobre as ilusões de almas gêmeas, cavaleiros de armaduras reluzentes e princesas presas em torres esperando a salvação nos relacionamentos atuais? Essa tem que ser de pé. Porque nós homens somos oprimidos pelas princesas que foram feridas no tear, estão adormecidas. E nós que não damos conta nem da gente, temos que pegar um cavalo alado, temos que superar todas as dificuldades, exorcizar todas as ameaças, beijá-la para acordá-la, carregá-la, temos que carregá-la ainda, carregá-la. Gente, a gente não dá conta nem da gente. Isso são metáforas, símbolos, que nós precisamos mergulhar no que eles querem dizer e não tomá-los literalmente. Alma gêmea, como bem diz o Espírito Camilo, desdobrando a fala kardeciana, é uma fala lírica, poética, que fala do encontro de almas magneticamente muito vinculadas. Mas Deus, como não nos criou pelo meio, pela metade, não criou partes, tudo que Deus criou em si mesmo já é acabado, perfeito. Então, não existe alma gêmea, mas existe alma gemida, alma que geme. Existem muitas, eu conheço muitas. Mas alma gêmea é uma expressão poética que você pode dizer quando está enamorado, né? Pode até usar se você quiser seduzir alguém, mas seja responsável pela sua sedução. Você é a minha alma gêmea, porque depois ela ou ele vai dar o troco. Você não disse que eu era a sua alma gêmea? Agora eu sou a sua algema, eu não largo de você e não larga mesmo, né? Mas podemos usar no sentido romântico, não no sentido literal do termo. E do ponto de vista do acasalamento, nós somos espíritos, estamos homens, estamos mulheres. Os acasalamentos hoje também se dão em formatos de homoafetividade, e o processo é um processo sempre que implica uma dupla. Ninguém é responsável por ninguém unicamente, porque se eu me sinto responsável, se fosse assim, né, como posto na pergunta, eu ter que resgatar a mulher da torre do castelo, significaria dizer que ela é dependente, que ela é uma inútil, ela não vale nada, eu que tenho que fazer tudo, eu que sou o bom, o fortão. Numa relação de acasalamento, quando alguém se sobrepõe muito, casamento corre risco, porque o outro perde a dignidade. Nós temos que estar lado a lado um do outro, cada um com seu valor diferente, dando a sua contribuição para a relação. Não se sobreponha achando que você é mais do que o outro, ou não deixe que o outro se sobreponha a você e se sinta um zero à esquerda, porque isso não é bom para a relação. A relação é com
conjugal, é lado a lado. Não é um na frente e um atrás, e não é conjugal, é conjugal. Eu lá de você, eu com a minha dignidade, você com a sua dignidade. Eu, terapeuticamente trabalhando, eu vejo muitos homens, quando as mulheres elas ganham uma proeminência pela cultura patriarcal, os homens se sentem dignos da sua masculinidade. E não poucas vezes eles escapam da relação, às vezes buscando uma outra relação, no qual eles são respeitados, em função do orgulho, dos poucos recursos para tratar aquele desnivelamento, ele sai para uma outra relação. E a esposa fica sem entender, mas puxa, ela sobrava na relação, e é por sobrar que o outro falta. Então, ela não compreende pelo que ele a abandonou por uma pessoa que ela compreende ou entende na sua interpretação que é menos que ela, mas ali ele se sente parceiro. Aqui ele era um apêndice. E numa cultura patriarcal, numa cultura que machista, aí ele se sente desprestigiado. Então honremos o outro que está do meu lado. Não substitua o outro do que o outro tem que fazer. Reconheça o outro do seu lado. Agradeça o outro do seu lado. Seja grato. E honre essa relação lado a lado, caminhando na mesma direção, no mesmo rumo, no mesmo objetivo. Então, se fizermos isso, nós estaremos fazendo o conto de fada, interpretando o símbolo, e não vivendo o símbolo literalmente, o que transforma-se naturalmente numa tragédia logo em seguida. Nós vamos encerrar em função do tempo, mas as demais perguntas a gente vai utilizar no debate logo em seguida. Passo para a Estela agora. Muito obrigada aos dois e a quem fez as perguntas, né? Estavam muito boas. Eu vou chamar agora para vocês ouvirem dois amigos aqui de São Carlos. Vão dar também recados. A gente adora um recado aqui, né? Vocês perceberam. Vamos lá. Nelson, faz favor. Bom dia a todos. Nós somos do Grupo Kardecista Carbai Chuto, está no momento lá no Jardim Centenário, Rua Domingos Jorge Velho. Hoje, todo mundo sabe que para manter um centro não é uma brincadeira, porque temos vários gastos para que ele possa, no dia a dia, atender a todos que nos procuram. Para que isso possa acontecer, nós fazemos algumas atividades, alguns eventos, né, para que, durante o ano, a gente consiga a verba necessária para mantermos o nosso centro. Fazemos pizza, fazemos bazar, e, no momento, nós estamos lá no fundo com o nosso artesanato, feito a gente fala, pelas nossas meninas do centro, as meninas acima de 60, 65 anos, que é um grupo de jovens, de cabeça muito boa, que cada uma faz uma parte do que é necessário, e a colaboração é grande de todas elas. E isso nós expomos lá no fundo, sob a coordenação da minha alma gêmea, que ele fala que não é alma gêmea, né? Mas esperamos a colaboração de todos que possam contribuir com o nosso centro, adquirindo algum item que lá está exposto, e que será muito, agradecemos muito a todos. Muito obrigado. Eu vou chamar também o representante do Moço Cidadão, o Henrico com H. Vocês escutaram o H no Henrico, não escutaram? Eu vou falar de novo. Henrico com H. Ouviram o H? Muito bem. Eu mereci essa. Oi, gente, tudo bem? Vejo muitos moços e moças. Na verdade, só vejo moços e moças aqui. Então, queria fazer um convite a todos para o evento que está colocado ali no projetor. É a 5ª edição do Moço Cidadão. É um evento que acontece semestralmente aqui, promovido pelo Departamento de Mocidades da USE São Carlos.
E é um evento que a gente tenta reunir jovens espíritas que queiram se conhecer, queiram se encontrar para estudar um tema. Nesse semestre a gente está trazendo o tema arte, então a gente fez esse trocadilho super divertido, super arte. E vai ser hoje à tarde, depois da Conesc, então todos os jovens que estão na plateia estão convidados, todos aqueles que têm jovens em casa, que às vezes os jovens não quiseram vir, podem convidar para ir no evento. É uma oportunidade excelente para conhecerem e descobrirem que existem muitas mocidades aqui em São Carlos, que existem muitos jovens estudando espiritismo e não é tão chato quanto parece. Olha só que legal o cartaz, é bonitão, todo vermelho e colorido. Vai ser lá no nosso lar, que fica na Professor Elvídio Gouveia, 186, a partir das 2 horas. O evento vai até umas 5h30, mais ou menos, porque já que a gente vai falar de arte, a gente sempre se estende. Não tem inscrição, entrada é franca e tem coffee break. Estela com S mudo. Não tem mais recado. Vamos para o café, por favor. Ah, não demore muito no café hoje, hein? Nós temos uma rodada boa aqui. Ah, o autógrafo. O Alberto vai estar aqui agora, para quem quiser fazer fotos com ele, para quem quiser um autógrafo nos livros dele que estão à venda. É depois do café? Agora. Ele está aqui esperando vocês. Antes, uma turma toma café e a outra turma vem falar com o Alberto, combinado? O Alberto Almeida vai